Você está ouvindo a Rádio Novo Horizonte Gospel. Eu adoro! Pai de amor e graça, Tu nos deste o céu. Teu filho foi entregue pra nos trazer ao véu. No madeiro a esperança fez o medo cair. Teu coração abriu caminho pra gente te seguir. Teu amor não tem medida, Teu perdão me alcançou. A cruz falou mais alto e a vida começou. Igreja Pentecostal, vida com Deus. Jesus me salvou. Igreja Pentecostal, vida com Deus. Teu nome é Senhor, porque Deus amou o mundo e ao Filho entregou. Quem crê no Teu abraço vive o que a cruz comprou. Quando a noite aperta, Tua luz vem me achar. Tua verdade me levanta, me ensina a caminhar. Não foi ouro nem promessa, foi o sangue de Jesus. A vida que eu precisava nasceu da Tua cruz. Teu amor não tem medida, Teu perdão me alcançou. A cruz falou mais alto e a vida começou. Igreja Pentecostal, vida com Deus. Oh, yeah. Jesus me salvou. Igreja Pentecostal, vida com Deus. Oh, yeah. Teu nome é Senhor, porque Deus amou o mundo e ao Filho entregou. Quem crê no Teu abraço vive o que a cruz comprou. Se eu me perco, Tu me achas. Se eu caio, Tu me ergue. Teu Espírito me chama, Tua presença me mantém. Nada me separa agora do Teu grande amor. Em Jesus eu tenho vida, salvação e favor. Pentecostal, vida com Deus. Jesus me salvou.
Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quero cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Mais uma segunda-feira, um programa Vida com Deus. Justamente aqui com o pastor presidente, o pastor João Barreto. E quero pedir aos irmãos, como de costume, né, como todos os programas que nós temos feito, a gente pede que você que está interagindo conosco, você envie essa live para a maior quantidade de pessoas que você possa enviar, grupo de família, grupo da empresa, grupos de família, de igreja. Então, você seja um missionário nesta noite. E hoje, dia 25/5 de 2026, estamos começando mais um programa. Louvado seja o nome do Senhor. O programa Vida com Deus. Quero assim aí agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nosso meio. Também quero apresentar o Senhor pela Igreja Pentecostal Vida com Deus, que Deus ele tem sustentado, Ele tem colocado a mão dele ali naquele lugar, abençoando poderosamente. Deus é maravilhoso, Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Amém? Quero aqui neste momento também você, onde quer que você esteja, que neste momento nós possamos orar. Oração de gratidão pela vida, oração pela libertação do povo, aquele que está entristecido. Então, vamos nesse momento se conectar com Deus, em nome do Senhor Jesus. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Deus, eu quero assim, Deus, te louvar, te engrandecer, Pai, porque o Senhor é bom, Pai, a tua misericórdia dura, Senhor Deus, para sempre. Quero assim, Deus, te agradecer, Deus, pelo fôlego de vida. Quero te agradecer pelo dia, Senhor Deus, que o Senhor tem nos proporcionado. Obrigado, Senhor Deus, porque nós estamos aqui diante do Senhor, Pai, nesta programação, Senhor Deus, para falar do Teu amor. Senhor Deus, que o Senhor venha alcançar corações, esses corações entristecidos, esses corações endurecidos, esses corações, ó Pai, que escuta, fala do Senhor, Pai, mas ainda está com o coração endurecido, Pai. Deus, eu quero te apresentar nesta noite, Pai, essas vidas. Senhor Deus, eu quero te apresentar, meu Senhor da glória, essas famílias, ó Deus, onde estão aí, Senhor Deus, assistindo pela televisão, Senhor Deus, pelo celular. Ó Deus, muitos estão aí interagindo conosco, mas outros também estão só assistindo, Pai, ouvindo a sua programação, ó Pai. Deus, que o Senhor visite este lar, Pai, vai visitando, vai entrando com libertação, vai entrando com cura, Pai. Senhor Deus, que o Senhor venha, Deus, ó Pai, que o Senhor venha intervir, meu Senhor Deus da glória, onde quer que seja a situação do Teu povo, Senhor Deus, que o Teu povo esteja vivenciando, ó Pai, porque o Senhor diz na Tua palavra que o Senhor vê, o Senhor ouve e conhece, Senhor Deus, cada um, Pai. Então, Deus, nesta noite, ó Pai, eu quero te agradecer, Pai, em nome do Senhor Jesus, pela nossa vida. Senhor Deus, só o fato de poder respirar, só o fato de poder acordar, Senhor Deus, hoje pela manhã, Senhor Deus, e poder, Senhor Deus, assim vivenciar amanhã, vivenciar, Senhor Deus, à tarde, e assim, Deus, a noite chegou, Deus, e nós estamos aqui. Deus, eu quero te agradecer, meu Senhor da glória, por tudo que o Senhor tem feito, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos guiado, Pai.
para estar, Senhor Deus, na Tua presença. Então, Senhor Deus, que cada vez mais nós possamos estar na direção, na visão que é o Senhor, meu Pai, na direção que é o Senhor, meu Deus e Senhor da glória. Senhor Deus, que a gente não venha desviar nem para a esquerda nem para a direita. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor vai visitando, Pai, esses lares neste momento, Pai, porque a Tua palavra diz que nenhum mal chegará à nossa tenda, Pai. Então, Deus, em nome do Senhor Jesus, que não deixe, Senhor Deus, nenhum mal. Senhor Deus, enquanto nós estamos aqui falando do Teu amor, da Tua misericórdia, Senhor Deus, visita o nosso lar, Pai, protege, envia anjos, Senhor Deus, para nos livrar, Senhor Deus, livra os nossos, Senhor Deus da glória, de toda a cilada do inimigo, de toda a seta inflamável, Senhor Deus da glória. Pai, eu te peço, meu Senhor Deus, neste momento, Senhor Deus, que o Senhor visite a casa da minha parentela, do meu pai, da minha mãe, Senhor Deus, dos meus irmãos, vai visitando, vai tendo íntimo com ele, meu Senhor da glória. Pai, em nome do Senhor Jesus, renova as forças dele, do teu povo. Senhor Deus, visite também os hospitais, visite essas pessoas que estão aí, Senhor Deus, doentes, essas pessoas acamadas, essas pessoas que estão aí, Senhor Deus, esperando por cirurgia, Senhor Deus. Então, Senhor Deus, essas pessoas enfermas, Pai, quero te apresentar cada uma delas, Senhor Deus, que o Senhor entre com cura, Senhor Deus, que faça a tua vontade, Senhor Deus da glória. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo. Pai, quero também te apresentar as pessoas aí, Senhor Deus, que estão aí, Senhor Deus, nas ruas, essas pessoas, esses andarilhos, meu Senhor da glória, que estão aí, Senhor Deus, desorientados, ó Pai. Então visite a mente deste povo, visite o coração, blinde, meu Senhor da glória, que nenhum mal venha, Senhor Deus, setar a mente, Senhor Deus, de fazer com que essas pessoas, ó Pai, fiquem loucas, ó Deus, desorientadas. Pai, vai chegando com providência em nome do Senhor Jesus, vai intervindo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Chega nessas vidas, ó Pai. Senhor Deus, eu também quero te apresentar essas pessoas que estão aí, Senhor Deus, nos presídios, ó Deus. Senhor Deus, eu creio, Senhor Deus, na restauração, eu creio na libertação, eu creio no renovo da parte do Senhor, meu Pai. Senhor Deus, eu sei que muitos estão, Senhor Deus, naquele lugar, Senhor Deus, Deus, sem até mesmo merecer, meu Senhor, mas aquele, Senhor Deus, que errou, que está ali pagando pelo seu erro, pelo seu ato cometido, Senhor Deus, que ele venha cumprir, mas que venha sair de lá diferente, transformado, restaurado, Senhor Deus, um novo homem, uma nova mulher, meu Senhor da glória. Senhor Deus, que se entrou ali adolescente, já saiu na maioridade, mas que venha sair dali diferente do que entrou, meu Senhor Deus, que ali seja uma experiência para que mais nunca eles retorne, para que mais nunca ele volte a cometer aqueles atos, Senhor Deus da glória. Senhor Deus, que o Senhor venha, Deus, libertar, Pai, porque o Senhor veio para libertar o teu povo. O Senhor veio para libertar. Senhor Deus, eu te peço, Deus, neste momento, Senhor Deus, que o Senhor conduza esta bancada, esta programação, porque aqui, Senhor Deus, nós iremos fazer, nós fazemos aqui não para ser visto, ó Pai. A gente não vem aqui, Senhor Deus, para levantar o nosso ego. A gente não vem aqui para querer se amostrar, não, Senhor Deus. A gente vem aqui, Senhor Deus, para falar do teu amor. Senhor Deus, nós viemos aqui, Senhor Deus, propagar o teu evangelho, Senhor Deus da glória, para que vidas, através da tua palavra, Senhor Deus, ela venha, Senhor Deus, curar, transformar, sarar feridas, ó Pai. Senhor Deus, porque a tua palavra também nos diz que se o meu povo que clama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, o Senhor ouvirá do céu e sarará a terra. Senhor Deus, é uma promessa que o Senhor tem com essa palavra, Senhor Deus. Então que toda palavra ela irá se cumprir, Senhor Deus. Pai, e a tua palavra também nos diz que a tua palavra, Senhor Deus, é uma espada de dois gumes. Senhor Deus, dois gumes, ela é, Senhor Deus, uma lâmina que corta de dois lados, Pai. Senhor Deus, essa lâmina, Senhor Deus, ela para quem ela corta para quem crê e aquela também para quem não crê, mas a tua palavra ela não quer saber. A tua palavra ela não quer opinião. A sua palavra ela vai se cumprir, ela crendo ou não crendo, meu Senhor. Deus, eu te peço, meu Senhor da glória, nesta noite, Senhor Deus, o Senhor venha falar aos nossos corações, Pai. Que nós possamos assim, ó Deus, abrir o nosso coração por inteiro. Que a gente não venha aqui, Senhor Deus, só te adorar pelos lábios, Senhor Deus, mas que nosso coração possa estar aberto, Senhor Deus, para que o Senhor
entre, que o Senhor transforme, que o Senhor mude o nosso ser, meu Pai. Senhor Deus, eu te peço nesta noite que o Senhor vá de encontro a essas vidas, vá de encontro a esses lares, vá de encontro, meu Senhor Deus. Que essas pessoas abram o coração, Pai. Que essas vidas, ela abra o coração nesta noite para que o Senhor faça a morada. Porque o Senhor tem batido no coração, o Senhor tem batido porque o Senhor é zeloso. O Senhor é educado, o Senhor não entra para fazer bagunça, o Senhor está batendo no coração. E muitas pessoas ainda não estão querendo abrir para que o Senhor faça morada. Senhor Deus, entre em nome do Senhor Jesus, faça morada. Ah, Deus, para que nós possamos assim, ó Deus, sentir a Tua presença. Sim, Deus, para que nós possamos assim, ó Pai, saber que o Senhor está no controle dessa situação que muitas das vezes está desfavorável aos nossos olhos carnais, Pai. Senhor Deus, assim eu te peço e oro e te agradeço. A igreja que ora e concorda diz: amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus é bom, Deus é fiel. Glória a Deus. Meus irmãos, peço que vocês abram a sua Bíblia no livro de Jeremias, o profeta Jeremias, no seu capítulo de número 25. Nós iremos ler do 1 ao 8, só para a gente entender um pouco. Eu não vou me aprofundar muito, mas foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração e falou muito comigo, e espero que também, tenho certeza que irá falar com vocês em nome do Senhor Jesus nesta noite. E a palavra do Senhor diz assim, Jeremias capítulo 1, no seu versículo 25, capítulo 25, no seu versículo número 1, que diz assim: a palavra que veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá, no 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que era o 1º ano do reinado de Nabucodonosor, o ano do reinado, o rei da Babilônia. O profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e a todos os moradores de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, desde o 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, a palavra do Senhor tem vindo a mim, e sempre de novo, e eu a tenho anunciado a vocês, mas vocês não escutaram. O 4. Também, sempre de novo, o Senhor enviou os seus servos, os profetas, mas vocês não escutaram, nem inclinaram os ouvidos para ouvir. Quando eles diziam: convertam-se agora, cada um de vocês, do seu mau caminho e da maldade das suas ações, vocês habitarão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus pais, desde os tempos antigos e para sempre. Não siga os outros deuses para os servir e adorar, nem provoque a ira com as obras das suas mãos, e então não lhes farei mal algum. Mas você não me deram ouvidos, diz o Senhor. Pelo contrário, me provocaram a ira com as obras de suas mãos, para o próprio mal de vocês. 8. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que vocês não escutaram as minhas palavras. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O livro de Jeremias revela um dos momentos mais tristes da história de Judá. O povo havia abandonado a presença de Deus, trocado por santidade e para idolatria e endurecimento completamente do coração. Jeremias foi levantado como profeta em um tempo de decadência espiritual. Durante mais de 20, como diz aqui, durante 23 anos. Ele chorou, pregou e alertou e clamou para que o povo voltasse ao Senhor. Mas Judá se acostumou com a voz de Deus e perdeu a sensibilidade espiritual. Eu vou repetir isso.
Durante mais de 23 anos, ele chorou, pregou e alertou e clamou para que o povo voltasse ao Senhor. Mas Judá se acostumou com a voz de Deus e perdeu a sensibilidade espiritual. É o que nós estamos vivendo hoje, meu pastor. A gente fala, a gente prega, a gente anuncia o evangelho, mas muitas pessoas vai, escuta, não pratica, não tem mais a sensibilidade de escutar a voz do Senhor, não tem o discernimento para ouvir, saber se é Deus que está falando. Aleluia. O problema nunca foi a falta da palavra. Aleluia. O problema era a falta de arrependimento. Porque Jeremias ele foi levantado para pregar. Ele pregava, falava do amor de Cristo, mas o povo endurecia o coração. O povo não queria arrepender. O povo não queria se arrepender. E isso foi lá antigo, isso e leva para o dia de hoje. Quantas pessoas também têm endurecido o coração por falta de besteira, por uma coisinha mínima. Uma coisa que muitas pessoas hoje estão saindo da igreja, se entristecendo da igreja por problemas banais, como foi pregado ontem pela pastora Sara. Tem coisas mínimas que a gente vem se entristecer e quer logo, não, e bota a culpa logo em Deus. É Deus, sendo que é nossos próprios caminhos que nós escolhemos que faz nos afastar. O problema não era a falta da palavra, porque palavra tem de cura, de libertação, de exortação, mas é que o povo ele não quer se arrepender, ele quer ficar nesse negocinho momentâneo. Aleluia. E a palavra tem que ser de arrependimento. Se arrependa. Louvado seja Deus. Deus enviava profetas madrugando. Isto mostra a ausência e o cuidado do amor divino. Era como um pai desesperado tentando impedir o filho cair no abismo. Aleluia. Mas o povo preferiu ouvir a própria vontade, os falsos profetas, porque quando vai vir um profeta que revela seu CPF, mas ele não revela para você e não diz o número, né, Gabriel? O número da Mega Sena, né? Como diz a história. Louvado seja Deus. Os falsos profetas, o desejo da carne, que é isso que o povo hoje está querendo, é as coisas momentâneas. Porque lá em Gálatas capítulo 5, isso nos ensina que a nossa briga é contra a carne. E vence aquele que a gente alimentar mais. Se a gente alimentar a carne vence. Mas se a gente alimentar o Espírito vence. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E os deuses das nações. Então Jeremias traz uma mensagem forte. Existe um limite para desprezar a voz de Deus. E essa palavra fala conosco hoje, vivendo os dias em que muitos escutam pregações, lê a Bíblia, frequenta cultos, mas continua longe de Deus no coração. Muita gente vai, frequenta, tem aquela sensibilidade de se arrepiar, uma coisa momentânea, mas Deus ele não quer só uma coisa momentânea. Ele quer relacionamento. Ele não quer saber quem é Atsu no culto de domingo. Ele quer saber quem é Atsu na segunda, na terça, na quarta. Deus quer saber quem somos nós são nos dias seguintes. Não naquele dia não, que a gente se arrepiou porque a palavra foi forte, que a palavra foi boa, porque Deus falou com você, falou com a igreja. Hein, meu pastor? Não, ele quer saber quem é você na segunda. Ele quer saber quem é você no seu trabalho. Será que você tem dado testemunho?
Ele quer saber quem é você na sua vizinhança. Será que você, na sua vizinhança, tem dado testemunho? Se você é um verdadeiro cristão? Será que as pessoas o seu vizinho tem olhado para você dizendo bem assim, aí é um homem de Deus, aí é uma mulher de Deus? É isso. Não é porque você bota uma Bíblia, veste a melhor roupa no domingo, bota a Bíblia debaixo do braço, vai para um culto, não está dizendo que você é crente. Deus quer ver você, relacionamento com você na segunda, na terça, no dia a dia. E era isso que o povo estava vivendo. O povo ouvia a palavra do Senhor, Jeremias chorava, falava, mas o povo com um coração endurecido não queria nada disso. Só queria as suas próprias vontades. E isso está existindo hoje. Aleluia. E aí há uma grande diferença entre ouvir a palavra e obedecer a palavra. Ouvir a palavra, ouve. Mas obedecer, tem obedecido. Tem vivenciado a palavra. É isso. Que muitas das vezes nós queremos ensinar, mas não temos, como posso dizer, pastor? Para poder aprender, paciência para querer ouvir, para aprender. Querer ensinar é bom, mas cadê? Você tem ido aprender a palavra do Senhor? Você tem frequentado os cultos de ensino na sua igreja? Porque para mim é um culto do mais importante. É o culto de ensino, meu pastor. E não é porque eu estou com o meu pastor não aqui, não é porque eu estou com o pastor João não, mas quem congregou já congregou comigo sabe que eu não sou de perder culto. É culto de ensino da palavra e da ceia do Senhor. Para mim são os cultos mais importantes. Sei que os outros são também, mas esses aí, o de aprender e o da comunhão, da ceia, para mim são mais importantes. Eu só não perco, meus irmãos, se eu estiver doente, se eu não estiver impossibilitado de ir, mas é muito importante. Então assim, a gente tem que ouvir a palavra e obedecer a palavra, guardar na tábua do coração, porque o coração não é aqui, o coração é aqui. Aqui só bombeia, mas o coração aqui a gente tem que guardar aqui. Guarda a palavra na tábua do teu coração. Amém. Louvado seja Deus. Não vou me prolongar muito, mas foi até aqui que Deus me conduziu. Que você venha obedecer a palavra do Senhor. Que você venha ouvir, ter a paciência de aprender. Que você venha obedecer e você venha praticar. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu quero escutar aquele louvor, Gabriel, que eu pedi para você. E eu peço que os irmãos prestem bem atenção nesse louvor. Preste bem atenção nesse louvor. Amém? Pode soltar, Gabriel. Teu fogo
em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Que o nosso louvor não seja um momento, apenas lágrimas vazias, não, 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 sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, dos corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti. Se o meu coração não queima por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti. Se o meu coração não queima por ti, vem queimar em nós. Nós não queremos simplesmente emoção, algo passageiro, momentâneo. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Não, 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 não. Deus está acendendo uma chama em nós, e esse fogo não se apagará. Ei, Jesus. Quando Deus nos chama de luz do mundo, Ele nos compara com chama de lamparina. Lamparina tem pavio que queima do lado de fora e todo mundo vê, mas o que mantém a chama da lamparina acesa é o azeite que ninguém vê do lado de dentro. Não adianta a gente ter pavio pegando fogo do lado de fora e ter só isso, porque pavio sozinho pega fogo, mas o fogo logo para de pegar. O que faz a diferença entre quem permanece aceso e quem apaga no meio do caminho é o azeite que está preservado do lado de dentro. Oh, Jesus! Oh, meu Deus!
Deus está levantando uma geração que ainda se preocupa em guardar azeite do lado de dentro. E que ainda se preocupa em guardar azeite nas madrugadas, nos momentos de oração, no secreto. Deus está acendendo uma chama e ela não se apaga. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. Não é uma chama passageira, não. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. Não é apenas um momento, não. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. Acende essa geração, acende no Senhor, que o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. Erga suas mãos e diga: o fogo arderá. Vamos. O fogo arderá continuamente, e não se apagará. Nós queremos constância em ti, e o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. Vamos. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias. Que o nosso não seja honrado com os lábios, nos corações esquecidos, pois de que vale ter as poesias, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade? De que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. Seja Deus, que o nosso louvor não seja apenas um momento, que não seja só aquele momento de arrepio, mas que a gente venha se derramar, se encher, deixar Deus entrar nos nossos corações verdadeiramente. Fazer as obras do Senhor com amor, não para ser visto. Que as nossas lágrimas ela não venham a ser lágrimas vazias. Que nossa adoração apenas venha a ser dos nossos lábios, mas que venha vir de dentro, vir com amor, cheio de temor, de misericórdia. Aleluia. Todo dia eu escuto esse louvor. Para que... Por que, Adson? Para que eu não venha só querer me emocionar
para que eu não venha só querer adorar o Senhor com meus lábios, que eu venha ter intimidade profunda, porque Deus ele não quer mais a gente no rasinho, ele quer mergulhar, quer levar a gente com água mais profundas. Você que está frio, você que está querendo largar a obra do Senhor, você que está colocando coisa na sua cabeça para que venha deixar de servir, Deus está dizendo hoje, é hoje, se arrependa, volte. Aquele que ainda não aceitou, ele está dizendo é hoje, volte, aceite, receba o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida hoje. Abra o seu coração. Você que está ouvindo sua palavra do Senhor, mas com o coração duro, deixe Deus trabalhar, deixe Deus agir, confie, exerça essa fé que há dentro de você. Então não deixe que Deus por nada, não deixe Deus por qualquer coisinha. Em nome do Senhor Jesus. E eu quero passar a palavra para o pastor João. Amém. Pai do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus pelo fogo de vida, pelo ar que estamos respirando neste dia de hoje. Agradecer a Deus pela vida dos ouvintes, dos irmãos que estão nos assistindo. Amém. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Deus tem uma palavra no nosso coração neste dia de hoje. É noite de arrependimento, é noite de se voltar para Deus, é noite de estar na presença de Deus, é noite de estar com Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Eu quero compartilhar com os irmãos um versículo da Bíblia Sagrada que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 7, versículo 16. Gênesis, capítulo 7, versículo 16. Para a vida, para Deus pela vida do Tiago Fábio, sua família, sua sogra, seu sogro. Daqui a pouco estaremos orando, Fábio, pela vida dele, em nome de Jesus. Eu creio no Deus de milagre, eu creio no Deus que pode restaurar, eu creio no Deus que pode levantar. Aleluia. Ele diz: nós tivemos fé no tamanho de um grão de mostarda, diria este monte, ergue daqui para colar, ele há de se erguer. Então, se nós orarmos, crendo, confiando, acreditando, o Deus do impossível, Deus Todo-Poderoso, Aleluia, Ele pode restaurar a vida do seu sogro. Aleluia. Gênesis, capítulo de número 7, versículo 16, ele diz: e os que entraram eram macho e fêmea, de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor o fechou por dentro. Aleluia. glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A porta, irmãos, da arca é uma das
das imagens mais fortes da Bíblia Sagrada. Por quê, pastor? Porque ela representa para nossas vidas salvação, misericórdia, proteção, juízo e um limite de oportunidade. Aleluia. Durante muitos anos, Noé pregou enquanto construía a arca. A porta ficou aberta, todos podiam entrar. Mas chegou o dia em que Deus mesmo fechou a porta. Durante muitos anos, Noé pregava sobre Deus, falava sobre Deus, falava sobre a vida após a morte, falava de um lugar maravilhoso, um lugar de descanso, um lugar de paz. Aleluia. Porém, muitos o zombavam, muitos criticavam, muitos não acreditavam, muitos não queriam saber de Deus. Queriam fazer como eles queriam, da maneira que eles queriam, viver no pecado, viver na prostituição, viver nas drogas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus deu oportunidades, como Ele está dando no dia de hoje. Deus está dando oportunidade para você nesta noite. Para você que está aí nos assistindo, para você que vai nos assistir, Deus está te dando oportunidade. A porta da graça está se fechando. E é tempo de voltar para Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, irmãos, quando Deus fecha, ninguém abre. Quando Deus encerra o tempo, não existe força humana capaz de mudar. A arca era mais do que um barco. Era símbolo da salvação em Cristo. Assim como houve uma porta aberta nos dias de Noé, hoje ainda existe uma porta aberta chamada graça. Hoje ainda existe uma porta chamada graça. Mas haverá um dia, irmãos. Haverá um dia, meus amigos, ouvintes da palavra do Senhor, em que a porta será fechada. Aleluia. E aí não vai ter mais jeito, irmãos. Fechou-se a porta. Glória a Deus. Primeiro ponto que eu quero pontuar aqui nesta noite: a porta ficou aberta por muito tempo. Noé viveu, irmãos, em uma geração corrompida pela violência, pelo pecado, pela rebeldia e pela indiferença de muitos com Deus. Aleluia. Mas mesmo assim, Deus deu tempo para o arrependimento, irmãos. Aleluia. Glória a Jesus. Porém, Noé achou graça aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que Deus achou graça. Aleluia. Em Noé. Deus poderia destruir imediatamente, mas antes, irmãos, usou Noé para avisar. Aleluia. Chamou, esperou e demonstrou misericórdia. Deus, aleluia, poderia destruir todos imediatamente, mas Deus achou graça em Noé
escolheu Noé para que avisasse o povo, para que o povo, aleluia, se voltasse para Deus, para que o povo, aleluia, deixasse as práticas, aleluia, que estavam fazendo para voltar-se a Deus. Aleluia. Eu quero aplicar nesta noite. Deus é paciente conosco. Muitas pessoas, irmãos, estão vivendo porque a porta ainda está aberta. Muitas pessoas estão vivendo porque a porta ainda está aberta. Está aberta. Não é por mérito seu. Não é porque você é bom. Não é porque você, aleluia, dá esmola. Não. Não é porque você pratica o bem. Não. É a porta da graça que ainda está aberta. Glória a Jesus. Glória a Deus. E a graça de Deus, irmãos, ainda está disponível para o pecador. Aleluia. Para aquele que está afastado da presença do Senhor. Aleluia. Para aquele que está cansado. E para quem deseja recomeçar. Ainda dá tempo, irmãos. Ainda dá tempo de você voltar-se para Deus. Aleluia. Eu estou sentindo Glória a graça de Deus aqui nesta noite. Aleluia, Jesus. É um alerta, irmãos. É um alerta, meus amigos. É um alerta, minhas amigas que estão nos assistindo aí nesta noite. Se volte para Deus. A graça de Deus ainda está disponível, irmãos. Para o pecador, para o afastado, você que se afastou da presença do Senhor, por algum motivo, irmãos, por uma palavra, por uma cara feia, louvado seja o nome do Senhor. Deus e Jesus é melhor do que isso, irmãos. Aleluia. Aleluia. Aleluia, oh glória. Entenda uma coisa, irmãos. Essa geração já vem corrompida desde lá do passado. Desde Caim e Abel, irmãos. Aleluia. A inveja. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós temos um alvo. Nós temos um objetivo. Aleluia. É se encontrar com o Senhor Jesus. E cara feia não vai impedir. Aleluia. Inveja não vai impedir. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Falsidade não vai impedir, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Porque infelizmente, aleluia, vivemos em uma geração dessa forma. Não é para ser, mas tem. Aleluia. É uma geração falsa. Aleluia. Glória. Que bate nas suas costas. Dizendo, conte comigo, e por trás, aleluia, metendo a faca. É uma geração invejosa. Que quando vê o crescimento do seu irmão, aleluia, quer derrubar. Louvado seja Deus. Aleluia. Se volte para Deus nesta noite. Não deixe que a inveja, aleluia, não deixe que a cara feia, a língua, aleluia, que falem mal de você, aleluia. O importante é que você esteja no alvo. O importante é que você esteja na presença, buscando cada dia mais a face do Senhor Jesus. Glória. Aleluia. Você que se afastou, meu irmão, minha irmã, volte. Volte, ainda dá tempo, a porta ainda está aberta. Aleluia. Para você que cansou, ei,
Jesus restaura hoje, aleluia. Aleluia. Lhe dá força hoje, lhe dá vigor hoje, volte hoje, aleluia, oh glória. Para você que deseja recomeçar, irmãos, o dia é hoje, o momento é hoje, aleluia. O segundo ponto que eu quero destacar aqui nesta noite: a arca, irmãos, tinha uma única porta. Meu Deus. E hoje nós só temos uma porta. Aleluia. Glória a Deus. Que é a graça. Aleluia. A arca possuía apenas uma porta, irmãos. Isso aponta para Jesus de Nazaré. Porque ele diz lá em João: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Hoje ainda existe esta porta chamada Jesus de Nazaré. Eu estou todo arrepiado aqui. Aleluia. Se você entendesse, aleluia, essa porta que está aberta, glória a Deus, você se voltava para Cristo hoje, correndo, aleluia. Eu sou a porta. Não é João, não é Pedro, não é Maria, não é José. Não. A única porta que ainda se encontra aberta chama-se Jesus de Nazaré. É tanto que ele diz: eu sou a porta. E se alguém, irmãos, ele não está forçando ninguém a entrar. Ele não está forçando, ele não está. Não, ele está dizendo: se alguém entrar por ela. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Aleluia. Glória a Deus. Não havia, irmãos, duas portas. Não havia dois caminhos alternativos. Não havia outro meio de salvação. Somente quem entrou pela porta foi salvo, irmãos. Aleluia. E foi Noé e a sua família e os animais. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, o mundo, irmãos, oferece muitos caminhos. O mundo, filosofias, religiões, ideologias. Mas a salvação, aleluia, continua sendo somente em Cristo Jesus. Glória a Deus. E em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Aleluia. É somente por Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Glória a Jesus. Terceiro, foi Deus quem fechou a porta. E o Senhor o fechou. Aleluia. Porque, irmãos, se deixasse Noé fechar, certamente, glória a Deus, ele ia abrir a porta para aquele povo entrar. Aquele povo que estava desesperado, aquele povo que estava ali, aleluia, começaram a acreditar no que Noé pregou, começou a acreditar no que Noé falava a ele, aleluia, todos os dias, aleluia. Deixaram de zombar e começaram a acreditar e dizer: abre a porta, aleluia, e não teve mais jeito. Oh, glória. Aleluia. Glória a Jesus. Noé não fechou a porta. Se fosse ele, irmãos, talvez tivesse medo e abriria a porta. Talvez hesitasse, talvez abrisse novamente, com certeza. Mas Deus fechou a
Pastor, o que nós podemos aprender com isso? Algumas lições espirituais nesta noite. O tempo da graça tem limite. Existe um momento em que Deus vai encerrar as oportunidades. 2. O juízo de Deus é real. Mas Deus é amor, tem um Deus no meu coração. Deus é amor. Você pode ter Deus no coração, irmão, mas você não aceitou Jesus como seu Salvador e não andou, aleluia, em santidade com Ele, vai ficar com Deus no seu coração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O juízo de Deus é real. O dilúvio veio exatamente como Deus falou. Aleluia. 3. Quem estava dentro ficou seguro, mas quem estava fora perdeu a salvação. A chuva caiu sobre todos, mas a arca protegia o que estavam nela. Aleluia. Eu vou aplicar nesta noite. Eu creio que o diácono Atos já falou. Irmãos, estar na igreja não é suficiente, não. Eu já vou para a igreja. Eu já estou na igreja. Estar na igreja não é suficiente. É preciso estar em Cristo Jesus. Estar na igreja é uma coisa, e estar em Cristo é outra. Precisamos estar na igreja e em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está em Jesus e não permanece seguro, mesmo em meio às tempestades. Quem está na igreja, uma cara feia, uma boca torta, aleluia, uma linguinha, foge, sai da igreja. Mas quem está em Cristo Jesus, a cara feia vem, e como diz o ditado, cara feia para mim é fome. Você dá comida e ela volta normal. Aleluia. A língua vai falar mal de você, mas você está firmado em Cristo Jesus. A inveja vai vir, aleluia, só ele, só ela. Parece que ninguém está me vendo, mas você está firmado em Cristo Jesus. Aleluia. Oh, glória. Não vai impedir, não vai parar. Glória a Deus. Aleluia. Quarto ponto, irmãos. Quando a porta fechou, era tarde demais. Agora, voltando lá ao tempo. Imagine agora. Vamos conjecturar. Volte lá atrás, no passado, lá na arca. Imagine agora. Aleluia. Começar a chover. Imagine agora. Volte no tempo, irmãos. Volte lá atrás. Imagine agora. Aleluia. A chuva começar. E a chuva começar. E começou a alagar. Começou a subir, aleluia. E aquele povo que não acreditava, aquele povo que não deu ouvido à voz de Deus, aleluia. Agora começa o desespero, irmãos. Começa a correria de lá para cá, oh glória. Começa a procurar, aleluia, lugar e não encontrar. Começa a ir para a arca e a porta está fechada. Aleluia. Começa a bater na arca. Começa o desespero de homens, mulheres, crianças. Aleluia. Naquele oh glória. O desespero daquele povo, o desespero de mães, de pais, aleluia, querendo entrar na arca.
Aleluia. Mas Deus fechou a porta. Você imagina hoje Cristo tocar a trombeta e você, como você está diante de Deus? Oh, glória. Reflita, irmãos, como é que você está diante de Deus. Nós somos falhos, irmãos, nós somos pecadores, oh glória. Mas como você está diante de Deus nesta noite, se Ele voltar hoje, se Ele tocar a trombeta hoje, irmãos, aleluia, a igreja do Senhor, acorde, aleluia. Glória. Não é momento mais, irmãos e irmãs, aleluia, de estar com indiferença, de estar falando A e B, C e D, aleluia. O momento é da gente se santificar diante de Deus. O momento é da gente buscar a Deus, irmãos. Igreja de Cristo Jesus. Aleluia. É momento, irmãos, de a gente se apegar mais com Deus. É momento da gente buscar mais a Deus. Aleluia. Deixa as indiferenças, irmãos. Comece a perdoar. Comece a perdoar. Ah, mas o pastor falou mal de mim. Não importa, irmãos. Perdoe. Perdoe. O céu está próximo. Aleluia. A graça de Deus está fechando a porta. E como é que você está nesta noite diante do Deus Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra? Como está a tua vida, irmãos? Coloca no altar de Deus. Volte. É o alerta. Glória a Deus. Volte. Recomece. Aleluia. Ainda dá tempo. Recomece hoje, oh glória. Em nome de Jesus. Se volte hoje para Ele. Irmãos, foi grande a luta, foi grande o preço. Você não conseguiria, eu não conseguiria fazer o que Ele fez. Aleluia, a coroa de espinho, isso foi o mínimo. Mas as chicotadas, irmãos, que entravam ali no corpo dele. Aleluia. Pela minha vida e pela tua vida hoje, irmãos. Será que não foi o suficiente para que nós voltássemos para Deus, para Jesus de Nazaré? Será que não foi suficiente? Aleluia. O que Ele passou por mim, por você. Aleluia, oh glória. A chuva começou. As águas começaram a subir. As pessoas corriam de um lado para o outro, irmãos. Muitos tentaram entrar, mas não conseguiam, porque a arca estava fechada. A porta já estava fechada. A oportunidade já havia terminado. Aleluia. Volte. Aleluia. Volte hoje. Jesus comparou, aleluia, os dias de Noé com sua volta. Ele diz em Mateus, como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem.
Aleluia. Muitos hoje, irmãos, estão distraídos, sem buscar a Deus, sem vigilância, sem compromisso espiritual, irmãos. Mas Jesus, ele vai voltar. Ainda hoje a porta está aberta. A mensagem do Evangelho continua sendo um convite. Jesus ainda salva. Famílias, vidas destruídas, corações feridos, pecadores, se arrependam desta noite. O convite é: vinde a mim. Ele não está dizendo, irmão, venha para o pastor, não. Ele não está dizendo, venha para a igreja. Ele está dizendo, vinde a mim. Todos. Ele não está especificando gênero. Ele não está especificando banda, nem ninguém, nem grande, nem pequeno. Ele somente está dizendo, vinde a mim. Todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Glória a Deus. Ainda há tempo, irmãos, para voltar para Cristo. Ainda dá tempo para você se reconciliar com Cristo. E ainda dá tempo, irmãos, para você entregar sua vida a Jesus. Porque, irmãos, ninguém sabe quando a porta será fechada. Somente hoje. Somente Ele sabe. Para a gente concluir, irmãos, a história da arca nos ensina que Deus é misericordioso. Deus avisa antes do juízo. E existe ainda salvação. Existe um limite para rejeitar a graça. A pergunta não é se a porta vai fechar. A pergunta é: você já entrou na arca? Cristo, irmãos, é a nossa arca da salvação. Quem entra nela encontra vida eterna. Quem entra por ela encontra perdão. Quem entra por ela encontra segurança. E quem entra por ela encontra esperança eterna. Enquanto, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia. Enquanto a porta, irmão, está aberta, há esperança. Mas quando Deus fechar a porta, o tempo da decisão termina. A porta ainda está aberta. Você decide hoje. Você escolhe hoje. Glória a Deus. Aleluia. Se você quer passar a sua vida eterna com Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa abençoar a tua vida, meu irmão. Que Deus possa lhe dar força para que você venha recomeçar. Para que você venha, aleluia, retornar à presença de Jesus. Aleluia. Gabriel, solta esse louvor em nome de Jesus.
vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que virá o noivo. Eram 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes, que tomando suas lamparinas saíram ao encontro do noivo. Mas as loucas não reservaram azeite. Quem reservou foram as prudentes. E tardando o noivo então, adormecerão. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo, sai-lhes ao encontro. E as loucas que o azeite não reservaram, não puderam ir com o noivo, não sentiram seu abraço. E essa história vai se repetir. Nosso noivo voltará, pegará o mundo de surpresa, e até mesmo a igreja. E só quem reservou azeite, renunciou todo o pecado, vai sair ao encontro do noivo, e pelos céus vai ser abraçado. É quase meia-noite, Jesus está voltando. Como estão suas vestes? Os talentos estáis usando. É quase meia-noite e você ainda dormindo. Cadê o teu azeite? Os portais já estão se abrindo. É quase meia-noite, um estrondo vai se ouvir. Prepare-se pras bodas do Cordeiro, o noivo vem aí. É quase meia-noite, Jesus está voltando. Como estão suas vestes? Os talentos estáis usando. É quase meia-noite e você ainda dormindo. Cadê o teu azeite? Os portais já estão se abrindo. É quase meia-noite, um estrondo vai se ouvir. Prepare-se pras bodas do Cordeiro, o noivo vem. Ele vem aí. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite em suas vasilhas. Mas as prudentes saíram com as suas lâmpadas e o azeite reservado. E tardando o noivo, todas adormeceram. E eis que à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo, sai-lhes ao encontro. Mas as loucas, quando perceberam que as suas lâmpadas se apagavam, pediram azeite às prudentes, as quais lhes disseram: não, para que não falte a nós e a vós outras também. Ide aos que vendem e comprai azeite para vós. E quando elas saíram para comprar o azeite, eis que o noivo chegou. E elas em desespero começaram a gritar: abre-nos a porta, Senhor! Abre-nos a porta, Senhor! Abre-nos a porta, Senhor! Elas gritavam em desespero: abre-nos a porta, Senhor! Abre-nos a porta, Senhor! Era tarde demais. Não se prepararam e ficaram: abre-nos a porta, Senhor!
quase meia-noite. Você imagina agora o desespero quando Jesus voltar. Abre a porta, e o Senhor afastar-me de mim. Eu não te conheço. Ah, mas Senhor, eu preguei em teu nome. Senhor, eu curei em teu nome. Senhor, almas foram salvas em teu nome. E a resposta do Senhor Jesus vai ser: afasta de mim, eu não te conheço. E nesta noite, reflita nesta palavra, irmãos. Nesta noite, medite nesta palavra. Será que esse noivo voltará hoje? Fica essa pergunta para você responder aí. Se ele voltar, eu sou. Você que deve saber o que está diante de Deus. Já quase a voz para você. Vamos imaginar que a pessoa está orando pela sua vida. Vamos ver, Gabriel. Começa o pastor João Barreto, a Pai do Senhor Jesus, povo de Deus, a Maria Lúcia, né, que é a mãe dele. Pai do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe todos nós, amém. Obrigado, meu Deus, por tudo na minha saúde, amém. Louvado seja Deus. Também está conosco o diácono Fábio, né, Menezes. A paz do Senhor, pastor. Estamos aqui assistindo, eu, a esposa e minha sogra, e também tem um sogro dele também que o Senhor vai estar orando, né? Em nome do Senhor Jesus, a missionária Ingrid, Pai do Senhor Jesus, pastor e diácono, amém. Pastora Jacileide, a paz do Senhor Jesus. Nayara Stephanie, que é a minha cunhada, Pai do Senhor. E a pastora Jacileide também, amém, glória a Deus. Então o pastor vai estar orando e dando a bênção final. É momento de oração. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Eterno Salvador, Amém, Jesus. Rei da glória. Ah, Deus, obrigado, Pai. Queremos louvar a Ti, Senhor, pela Tua bondade infinita, misericórdia. Eu creio, meu Senhor Jesus, que esta palavra nesta noite encontrou guarita em corações. Em nome de Jesus, eu creio. Eu creio que vai ter resultado desta palavra, Senhor. Creio, Jesus. Porque ela não volta vazia, Senhor. Aleluia. Aleluia. E que nesta noite, Pai, o Senhor salve, liberte, transforme, cure. Abençoe, meu Deus, a vida de cada um que estão nos assistindo, meu Senhor da glória. Abençoe a Tua igreja, a igreja pentecostal, meu Deus. Aleluia. Minha esposa. Glória a Deus, ó Pai. Os jovens, a Senhora, os obreiros, todo o corpo da igreja, Jesus. E nesta noite, Pai, em especial, Em nome do Senhor Jesus. Pai, o Senhor, o dono da vida, eu sou aquele que dá e o Senhor aquele que tira. E quando o Senhor coloca a mão, não tem ninguém que impeça. E nesta noite eu quero apresentar a vida, Senhor, do sogro do nosso irmão Diácono Fábio. Está ali acamado, Senhor. É Jesus. Mas eu creio, Senhor Jesus, Guarda, Senhor. segundo a Tua vontade e o Teu querer. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor pode restaurar a vida dele. Em nome de Jesus. Que o Senhor pode restaurar Entra, a Senhor, saúde Deus, dele, Deus, Senhor. restaura.
Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, que nesta noite o Senhor visite ele, Pai, da cabeça à planta do pé. Eu não sei, Pai, qual é o tipo de enfermidade, mas diante de Ti, diante da Tua glória, não tem enfermidade que fique de pé. Então, meu Pai querido e amado da minha alma, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não tenho esse poder, mas o Senhor tem. Foi porque foi dado a Ti todo o poder dos céus e na terra. Glória a Deus. E que nesta noite, Pai, a Tua mão possa alcançar a vida deles, Senhor. Glorifica, Deus, o Teu nome nesta noite. Aleluia. É o nome do Senhor que vai ser glorificado nesta noite. É o Teu nome que vai ser exaltado nesta noite. É o Senhor. Pai, nós já oramos por tantos e tantas, Senhor, e o Senhor nos atendeu. E nesta noite, Pai, é um pedido, Senhor, especial. Visita ele neste momento. Em nome de Senhor. Jesus, meu Pai. Da cabeça à ponta dos pés. Vai agora, Senhor, restaurando a saúde dele. Em nome de Jesus. Restaurando as forças. Restaurando e dando vigor, Pai. O Espírito da verdade, oh glória. Faça a Tua vontade, Senhor. Porque, Pai, a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. E nós cremos, meu Senhor Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor pode fazer. Que o Senhor pode restaurar. E que o Senhor pode colocar ele de pé nesta noite. Então, Pai, eu já quero Te agradecer pela saúde dele. Em nome de Jesus. Eu já quero Te agradecer, Pai. Eu creio, Senhor Jesus, no Teu poder. Abençoe a família, o Fábio, a esposa, a sogra, os filhos. Estenda Tuas mãos sobre aquela casa, sobre esta família, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, continua com as Tuas mãos estendidas sobre este lar. Em nome de Jesus. Abençoando em tudo, em nome do Senhor Jesus. Pai, Te pedimos nesta noite pelas nossas vidas, pela vida do Alex, pela vida do Gabriel, pela vida do Diácono Adson. Em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, nos guarda, nos livra, nos protege de todo mal, de Senhor. Jesus, Pai. Que possamos ter uma noite de sono tranquila, abençoada. E que a Tua mão esteja estendida sobre nossas vidas, nos guardando de todo mal, Senhor. Porque a Tua palavra diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Porque o Senhor envia anjo a nosso respeito para nos guardar. Senhor, visita meus filhos, Em nome Senhor. de Jesus. Visita minhas noras, coloca um desejo no coração de cada um deles de servir a Ti em espírito e em verdade. Aleluia. Que o Senhor possa, Pai, nesta noite visitá-lo, cada um deles, Senhor Jesus. E abrir o coração e a mente para que eles entendam que o Senhor é o único caminho. Abençoe a vida deles, guarda e livra de todo mal. A minha esposa, Senhor, da saúde física e da saúde mental a ela. Abaixo de Ti, Senhor, ela é a minha ajudadora. Ela que está, Senhor, me ajudando, meu Senhor, na Tua obra, porque a obra é Tua. É, Jesus. Então, Senhor da glória, continue abençoando a vida dela, Em nome de Jesus. dando saúde, Pai, dando força, dando vigor, para que possamos prosseguir nesta caminhada. Obrigado, Senhor Jesus, por esta noite e falar do Teu amor. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, por mais uma vez, Senhor, Louvado seja e pelo livramento que o Senhor deu ao meu cunhado Marcos, Senhor. E
estenda tuas mãos sobre a vida dele, Jesus. E obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nos leve em paz para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos. E a igreja diz: Amém. Glória a Deus. Não é só quando tudo está ruim que eu estou provando você. Até porque quando as coisas não vão bem, você corre pra pertinho de mim. Mas eu também te provo quando eu abro as portas pra você. Eu também te provo quando curo uma ferida que te faz sofrer. E fica tudo bem, aí eu quero ver se vai me adorar também. Tendo saúde e prosperidade, será que serei prioridade pra você? Estando tudo bem, ou vai me esquecer? Se eu te provar e a dor chegar, será que ainda vai me adorar? Se eu mudar o quadro e te abençoar, será que com seus bens você vai me honrar?